O Supremo Tribunal Federal já marcou a data para receber a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. As acusações são completamente infundadas. Não tem nenhuma relação minha com o 8 de janeiro. E fizeram uma ginástica para fazer essa ligação. A preocupação sobre o que eu estou sendo acusado é zero. E outros denunciados na tentativa de golpe de 2022. Marque na agenda. 25 de março. Logo após o sinal verde da Procuradoria-Geral da República, o ministro Alexandre de Moraes enviou a denúncia da investigação à primeira turma do STF. Eu gostaria de saber se o colaborador está plenamente ciente das consequências da manutenção dessas omissões e contradições. Sim, senhor. O presidente do colegiado, o ministro Cristiano Zanin, definiu a data para acatar ou não a acusação. Se o Supremo receber a denúncia, Bolsonaro se tornará réu juntamente com outros denunciados. Vamos lembrar quem são os principais envolvidos naquilo que passou a ser chamado de núcleo crucial da trama golpista. São eles: o ex-chefe da ABIN, Alexandre Ramagem, o ex-chefe da Marinha, Almir Garnier, os ministros Anderson Torres, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto, além do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, segunda-feira, 17 de março de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Roberta Garcia e este é o videocast Em Detalhes. Aqui sempre com um convidado nós vamos mergulhar e analisar um tema do nosso dia a dia. Hoje eu converso com a jornalista e também nossa colega aqui do ICL, Carolina Brígido. Oi, Carol, prazer receber você aqui no Em Detalhes. Olá, Roberta, bom dia para você, bom dia a todos que estão nos acompanhando hoje. Carol, vamos lá, porque o Supremo Tribunal Federal marcou para o dia 25 de março a data para receber a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros denunciados pela tentativa de golpe de 2022. E aí eu queria entender com você, o que acontece nessa data de 25 de março? É apenas a decisão sobre acatar ou não a denúncia? Roberta, é interessante, as pessoas têm confundido e falam que é o julgamento do Bolsonaro. Na verdade, não é o julgamento do Bolsonaro e dos outros denunciados, é o julgamento da denúncia. Essa denúncia chegou no Supremo Tribunal Federal em fevereiro e agora, depois de algumas tramitações previstas em lei, que é ouvir as defesas dos acusados e também ouvir o Procurador-Geral da República novamente, o ministro Alexandre de Moraes liberou o caso para ser votado na primeira turma e o presidente da turma, ministro Cristiano Zanin, agendou essa data para os dias 25 e 26 agora de março. O que vai acontecer no plenário da primeira turma? Os ministros vão examinar se existem indícios suficientes apresentados nessa denúncia para justificar que essa denúncia seja transformada em ação penal e que esses acusados sejam transformados em réus. O que vai ser analisado? Se a denúncia tem elementos mínimos para comprovar que essa situação, que essa tentativa de golpe aconteceu e também elementos que caibam imputar esse crime ao grupo de pessoas que foi acusado. Então, é isso que vai ser analisado. Não vai ser analisado se as pessoas têm culpa, são inocentes, se fizeram mesmo isso. É só se existe elemento mínimo para que essa investigação continue. E a partir da abertura da ação penal, aí sim começa uma outra etapa de investigação. Agora, a Justiça vai precisar provar, na verdade, o Ministério Público vai precisar comprovar que as denúncias apresentadas de fato aconteceram mesmo, que esses fatos de fato aconteceram, e para isso tem uma nova fase de produção de provas, uma nova fase de oitiva de testemunhas, e testemunhas de defesa e de acusação.
Depois de todo esse procedimento, é que tem o julgamento final da ação penal. E aí sim, esses 8 réus, né, se a ação penal for aberta, esses 8 réus serão julgados se cometeram ou não esses crimes que foram imputados a ele. E, Carol, na sua opinião, esse processo está correndo no seu ritmo normal? A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro diz que não. Ao mesmo tempo, a gente viu o ministro Cristiano Zanin marcar essa data num prazo de 5 dias, não? Olha, Roberta, na verdade, quando a gente olha de fora do sistema judicial e a gente que é jornalista tem uma certa ansiedade de ver a resposta jurídica aos fatos que acontecem na sociedade, a gente acha que está lento. Os advogados olham e acham que está rápido. Na verdade, se a gente acha que está lento ou rápido, pouco importa. Esses prazos são todos previstos em legislação. E a justiça, às vezes a gente acha que demora, mas é todo o procedimento processual, que essa ritualística toda que acompanha o judiciário, que está sendo respeitado. Por que é importante o cumprimento desses prazos, que muitas vezes para a gente parece que está demorando? Justamente para garantir que as pessoas têm o direito de se defender no prazo legal. Quando o ministro Alexandre de Moraes deu 15 dias para os réus se pronunciarem, a defesa achou que foi pouco tempo. Mas, na verdade, é um prazo previsto em lei. Ele não tirou esse número da cachola, ele tirou esse número da legislação penal brasileira. Então, muitas vezes demora sim para o julgamento acontecer, muitas vezes é um pouco mais rápido, mas existe o tempo mínimo da legislação. Agora, o Supremo Tribunal Federal, os ministros estão imbuídos de um propósito de fazer com que esse julgamento ocorra o mais rápido possível dentro dos prazos legais. Por quê? No ano que vem, 2026, tem aí uma disputa eleitoral para presidente da República, os ministros têm a preocupação de não fazer com que esse tema penal resvale na campanha política do ano que vem. E por isso é importante julgar esses réus o quanto antes. Não é à toa que o grupo ao qual Bolsonaro pertence dentro da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República foi escolhido primeiro para ter a denúncia julgada. Por quê? Porque aí o processo consegue avançar em relação aos outros acusados e esse julgamento consegue ser mais rápido do que os demais. Não foi à toa também que o Procurador-Geral da República fatiou a denúncia, justamente para dar vazão a esses julgamentos dentro do Supremo Tribunal Federal. Existe toda uma preocupação de não contaminar o pleito de 2026, né? Então, a expectativa é que termine em 2025. Você acha que esse prazo vai ser alcançado, Carol? Olha, Roberta, tem duas coisas diferentes dentro de uma ação penal. Primeiro, ela ser julgada. Por exemplo, é possível, pelos prazos processuais e pela vontade política dentro do Supremo Tribunal Federal, que esse processo seja julgado até o fim do ano. Só que depois do julgamento, existem uma série de recursos aos quais os réus podem apresentar, recursos que os réus podem apresentar ao Supremo Tribunal Federal. Então, esses recursos demandam também tempo jurídico, tempo previsto em legislação, tem prazo para isso ser julgado. Então, pode ser que esses recursos fiquem para o ano que vem. E aí, nesse ano, seria o julgamento final da ação penal e esses recursos podem ficar pendentes para o ano que vem. Mas, ainda assim, a impressão que eu tenho, transitando ali dentro do Supremo Tribunal Federal, é que os ministros vão fazer um esforço, sim, para terminar tudo ainda neste ano, pelo menos em relação a esse caso dos 8 acusados junto com Bolsonaro, que é considerado o núcleo duro do planejamento do golpe, como apresentou a denúncia da PGR. Sem dúvidas, Carol, esse vai ser um julgamento histórico, porque pela primeira vez existe a possibilidade de punir os responsáveis por uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. Agora, falando em histórico, a nossa aula de domingo sobre o legado de Muhammad Ali também vai ficar para a história, porque nós pudemos, entender por que o Ali foi um dos maiores boxeadores e defensores da igualdade racial e também dos direitos humanos.
A filha dele, a Marion Ali, trouxe revelações surpreendentes sobre a história e desafios enfrentados por este grande atleta. Se você perdeu, acesse emdetalhesicl.com.br e confira o replay dessa aula. Agora corre, porque o replay é por tempo limitado. E quem assistir também poderá ter acesso a super presentes. Olha, tem um livro, uma edição exclusiva do ICL, Muhammad Ali, Uma Vida. Tem um pôster do Muhammad Ali e também um certificado digital de membro do ICL. Então acesse emdetalhesicl.com.br e preencha o seu e-mail. Aí você vai receber o link para ter acesso a esse super replay. Carol, você vê alguma chance desse julgamento ir a plenário? Ou ele deve permanecer na primeira turma do STF? E caso permaneça na primeira turma, qual seria a desvantagem de Jair Bolsonaro para além dos ministros, hein? Olha, Roberta, eu acho que, pelo que a gente vê ali da movimentação do Supremo, essa questão já está resolvida, né? Tanto que o julgamento foi agendado para a primeira turma, não se entrou nessa contradição. O regimento interno do STF mudou há pouco tempo, em dezembro de 2023, para fazer com que as ações penais sejam julgadas nas turmas e não no plenário. O plenário, só para explicar para quem está acompanhando a gente hoje, o plenário é formado pelos 11 ministros do STF e as turmas elas são formadas, cada uma delas, por 5 ministros. O presidente Luiz Roberto Barroso ele participa somente do julgamento no plenário, ele não participa das sessões nas turmas. Então, é interessante porque o argumento da defesa é que é muito importante julgar um ex-presidente da República e esse julgamento deveria ser no plenário, com a presença de todo mundo. Realmente, se a gente parar para pensar, é pouco comum a gente pensar que o Supremo Tribunal Federal vai tomar uma decisão dessa importância, desse nível. Foi uma tentativa de golpe de Estado que aconteceu no Brasil com a participação do então presidente da República. Então, são fatos muito graves. Só que o regimento interno, de fato, coloca esse tipo de processo para julgamento na turma e não no plenário. Então, é muito pouco provável, eu diria impossível, que esse caso vá parar na turma. Por que a defesa quer que vá para o plenário? Porque na turma a expectativa é que ele perca o julgamento por unanimidade. E no plenário, existem 2 ministros que ele indicou para o STF, André Mendonça e Cássio Nunes Marques. A defesa tem uma expectativa de que eles votem de maneira favorável a Bolsonaro. Também é importante a gente pontuar, não é porque um ministro foi indicado por um presidente que ele precisa votar exatamente como o indicador dele gostaria que ele votasse. Esse favor não existe essa troca de favor. Só que a gente tem visto na prática, nos primeiros julgamentos desse caso da tentativa de golpe, os julgamentos ainda eram realizados no plenário, ali no começo de 2023. E André Mendonça e Cássio Nunes Marques participaram dos primeiros julgamentos, daqueles executores da tentativa de golpe, as pessoas que invadiram os prédios públicos em Brasília, os prédios das sedes dos 3 poderes. E nessas votações, André Mendonça e Cássio, eles apresentaram votos ou para absolver esses réus ou para apresentar uma pena muito menor do que a imposta pelo relator, ministro Alexandre de Moraes. Acabou que Alexandre de Moraes venceu essas votações, a posição dele foi a que prevaleceu, só que ficou esse contraditório. Eu acho que numa Suprema Corte é importante ter uma voz que contradite a maioria. Afinal, é uma corte contra-majoritária, é uma corte inserida num regime democrático e é importante que várias vozes se levantem num julgamento importante como esse. Seria muito pouco provável que a presença desses 2 ministros fizesse com que Bolsonaro fosse absolvido, mas pelo menos a defesa veria a posição dela ali sedimentada, pelo menos em 2 cadeiras do plenário. Agora, se fosse para o plenário, né, você está dizendo para a gente que é uma possibilidade muito remota, os ministros André Mendonça e Cássio Nunes Marques poderiam pedir vista, e aí eles prolongariam um pouco mais esse processo. Talvez esteja uma estratégia aí também embutida, não?
Sim, teria a possibilidade de pedido de vista, só que dentro do STF tem prazo para devolver a vista. O regimento interno do STF, ele estabelece que esse prazo é de 90 dias. Então, tudo bem, os dois podiam pedir prazo, no máximo ia ficar 6 meses parado. Mas e aí, ia recomeçar depois essa votação no meio do processo eleitoral de 26? Será que isso seria interessante para Bolsonaro ou não? Fica essa questão. Quem pede vista consegue atrasar o fim do julgamento, mas não consegue impedir o processo de ser julgado até o final. Passando o dia 25 de março, vamos supor que o STF acate, né, a denúncia. Aconteceria algo diferente em relação à vida do ex-presidente Jair Bolsonaro e também os outros envolvidos no inquérito? Olha, Roberto, não ia mudar nem a vida dele, nem a nossa. A gente ia acordar no dia seguinte e ia ficar tudo normal. Não existe previsão, as pessoas têm uma expectativa de que com a denúncia recebida, a pessoa vai ser presa. Não é assim que funciona. A pessoa vai ser presa somente ao fim do procedimento todo, ao fim da ação penal e se for condenada no julgamento final. Quais são as possibilidades de prisão preventiva? É o seguinte, se a pessoa estiver atrapalhando a investigação ou tiver algum indício de que ela pretende fugir, isso pode acontecer, a prisão preventiva, em qualquer momento processual. Hoje, daqui 6 meses, em qualquer momento, pode ser denunciado ou não. Inclusive, Braga Neto, que foi preso justamente por tentativa de obstruir as investigações, o ministro Alexandre de Moraes determinou na sexta-feira que ele continuasse preso. E os ministros do Supremo Tribunal Federal concordaram à unanimidade. Então, isso independe de recebimento de denúncia ou não. E muitas pessoas perguntam, e aí, quando que Bolsonaro vai ser preso? É isso, precisa esperar o trânsito em julgado, precisa esperar o julgamento final e depois do julgamento final, o julgamento dos recursos. Então, isso se ele for, de fato, condenado, como essa expectativa que existe do Supremo Tribunal Federal. Se não acontecer nada diferente até lá, ele continua respondendo em liberdade. Carol, você vê alguma chance dessa denúncia não ser acatada? Hoje, zero. A gente está vendo ali que a tendência da primeira turma, os ministros da primeira turma, aqueles ministros que compõem a primeira turma, eles todos costumam concordar com o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, em outras votações sobre esse caso da tentativa de golpe. Então, o mais provável é que essas denúncias sejam recebidas mesmo. Agora, recebimento de denúncia não é condenação, como a gente já explicou. É só uma autorização para que a investigação continue. Agora, em uma nova fase, com novas colheitas de prova, com novos depoimentos. Então, não é uma penalidade, é uma autorização para investigar, na verdade. E, Carol, vamos pensar que dia 25 de março a denúncia vai ser acatada. Didaticamente, quais seriam os próximos passos se a gente considerar que temos muitas pessoas envolvidas, entre elas um ex-presidente da República e também militares? Roberta, a defesa vai precisar indicar todas as testemunhas que vão ser ouvidas nesse procedimento. E o Procurador-Geral da República também vai fazer o mesmo. O Procurador-Geral da República também vai indicar quais são as investigações que ele quer que a Polícia Federal toque. Por exemplo, alguma busca e apreensão, alguma quebra de sigilo. Então, esse tipo de medida, ele é tomado nessa fase da ação penal. Depois que acabarem todos os depoimentos, que acabarem a fase de produção de provas, daí a defesa vai ter um tempo final para se manifestar por escrito ao Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria-Geral da República também apresenta alegações finais por escrito ao STF, e aí esse caso vai para o relator, ministro Alexandre de Moraes, que vai elaborar um voto dizendo se essas pessoas vão ser condenadas ou absolvidas. E esse voto vai ser submetido à votação dos colegas dele na primeira turma. Importante ressaltar que esses procedimentos, apesar de estar uma denúncia com essas 8 pessoas,
As alegações e as provas, elas precisam ser individualizadas. Não tem como julgar coletivamente pelo cometimento de um crime como esse. Então, vai ser analisado o depoimento e os depoimentos das testemunhas indicadas por cada um dos acusados, por cada dos depoentes também indicados pelo Ministério Público Federal. Esse procedimento é muito delicado, porque qualquer falha nesse procedimento, o Supremo Tribunal Federal depois pode ser acusado de não ter conduzido bem o processo e depois cair em nulidade, que é o que aconteceu lá na Lava Jato. Se a gente parar para pensar, o Supremo Tribunal Federal derrubou as condenações impostas pelo então juiz Sérgio Moro, justamente porque identificou ilegalidade e falta de parcialidade do juiz na condução dos processos. O Supremo, para se livrar desse tipo de acusação, precisa cumprir muito direitinho o que está na cartilha. E a cartilha é a legislação penal brasileira. E, Carol, essas testemunhas são ouvidas pelo ministro Alexandre de Moraes ou há outros juízes envolvidos neste processo? Ou seja, esse processo ocorre linearmente ou em paralelo? Roberta, como são muitas testemunhas, são testemunhas indicadas por 8 acusados e também pela Procuradoria-Geral da República em relação a esses 8 acusados, é muita gente para ser ouvida. Normalmente, os gabinetes do Supremo Tribunal Federal contam com juízes auxiliares. Alguns gabinetes têm 2, outros gabinetes têm 3, a depender da movimentação ali dos processos. Então, normalmente, esses juízes auxiliares, eles colhem os depoimentos. Mas existe também uma outra possibilidade. No julgamento do mensalão, o processo do mensalão chegou no STF em 2006, a denúncia foi recebida em 2007. E aí, inaugurou-se um instituto diferente, que foi o relator daquele processo, o ministro Joaquim Barbosa, começou a delegar para juízes de primeira instância essa tarefa de ouvir as testemunhas. Na época do mensalão, foram apresentadas denúncias contra 40 pessoas. Daí, era muita gente mesmo, muito mais do que nesse processo. O ministro Joaquim Barbosa fez essa pulverização das oitivas lá na Justiça de primeira instância. O Alexandre de Moraes, ele pode fazer isso, mas dentro do Supremo, pelo que a gente ouve, é muito pouco provável que ele faça, porque ele tem centralizado a condução dessas investigações. Ele, inclusive, tomou depoimentos diretamente de Mauro Cid, naqueles depoimentos da delação premiada. Então, o mais provável é que ele mesmo conduza e que as pessoas do gabinete dele, os juízes do gabinete dele, entrem nessa equipe para poder ajudar a tomar o depoimento dessas pessoas todas. Carol, como é que você avalia o papel da Procuradoria-Geral da República nesse processo até agora? E já vou emendar. Como é que você avalia também o juiz, o ministro Alexandre de Moraes, neste processo? Olha, é uma grande responsabilidade para uma jornalista avaliar o processo do procurador, a conduta do PGR e também do ministro Alexandre de Moraes. Mas pelo que eu tenho visto aqui a uma certa distância, o Procurador-Geral da República, ele tem um estilo bastante diferente, por exemplo, do Procurador Janot, aquele que apresentou as denúncias em relação à Lava Jato. O Gonê, ele foi bem mais lento no processo, né? Ele já está ali no cargo, ele não apresentou as denúncias logo que ele chegou, o caso aconteceu no início de 2023, estamos no início de 2025, então foram 2 anos do episódio até hoje, para ele apresentar a denúncia. Em compensação, a denúncia que ele apresentou me parece muito bem amarrada, tem muitos elementos, tem muitas provas elencadas, e lá, quando a gente volta, dá um passo atrás e pensa na Lava Jato, foram apresentadas denúncias contra vários acusados, que no fim, poucos resultaram em condenação. Eu acho que Gonê teve essa preocupação de apresentar uma denúncia que fosse forte o suficiente, que justificasse a condenação desses acusados ao fim do processo. Em relação ao ministro Alexandre de Moraes, a gente tem visto uma conduta dele bastante dura, bastante rígida na condução de ações penais, de processos criminais como um todo, não apenas nesse caso. A gente tem visto que ele decretou
prisões preventivas, ele tem conduzido tudo com uma mão dura, né? Essa questão do golpe do 8 de janeiro. O que é interessante é que a gente pensa nessas decisões e vê logo a cara do ministro Alexandre de Moraes, mas é bom a gente lembrar que essas decisões têm sido todas legitimadas pelo plenário do STF quando julga essas decisões que ele toma a posteriori. Então, a palavra do ministro Alexandre de Moraes acaba sendo também um resumo de como o Supremo Tribunal Federal tem visto esse caso, como um caso muito grave e que precisa sim ser punido para que não aconteça novamente no país. Sem dúvidas alguma, esse é um julgamento histórico, né, Carol? Porque pela primeira vez existe a possibilidade de punir responsáveis por uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. Verdade. Importante a gente ressaltar isso. Importante que a gente lembrar também que quando houve um golpe de Estado no país em 1964, acabou que os militares responsáveis por isso e os agentes do Estado acabaram impunes por força da lei de anistia, que veio depois, em 1979, para pavimentar a democracia no país. Em compensação, deixou impune todos esses agentes. Hoje, o Supremo Tribunal de hoje não vai permitir que esse tipo de comportamento aconteça novamente e mais, se for adiante essa proposta de anistia que está sendo estudada no Congresso Nacional, é certeza que ela vai ser derrubada no plenário do STF em julgamento posterior. Tá certo, Carol Brígido, obrigada, viu, por conversar com a gente. Estamos todos ansiosos, mas foi muito bom entender os próximos passos e também alinhar algumas expectativas em relação ao julgamento e até, consequentemente, se condenado, à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros envolvidos na tentativa de golpe de 2022. Obrigada e um bom dia para você. Obrigada, Roberta. Alegria conversar aqui com você. Obrigada a todos que nos acompanharam. É isso, o videocast em detalhes fica por aqui. Para você que nos acompanha pelo YouTube, agora é hora de ICL Mercado e Investimentos com Débora Maganha. E logo após, às 11h30 da manhã, tem Rolê ICL. Obrigada pela sua companhia e a gente se encontra aqui na programação do ICL. Tchau, tchau. Sem duplo sentido nenhum, o evento da história de Muhammad Ali, narrado pela filha dele, Maryam Ali, foi uma porrada no queixo. Deixou todo mundo na lona, de tão abismado com a força desse furacão chamado Muhammad Ali. Se você não participou desse evento, pelo amor de Deus, você tem que assistir. Você e todos os seus amigos e amigas, para se sentir inspirado, para se sentir impulsionado pela história dessa lenda. A gente resolveu liberar o replay para muitas pessoas que assistiram poderem assistir novamente e para você que não assistiu ter essa chance. Vai ficar por pouco tempo no ar e no final a gente reservou uma surpresa para quem quiser fazer parte da comunidade do ICL também. Um abraço e bom vídeo!